Galera, nós estamos aqui no Texas, no meio de lugar nenhum, onde a AMD nos convidou para acompanhar o lançamento da nova geração de processadores Ryzen Série 7000. Nesse vídeo aqui eu vou tentar trazer um resumo para vocês das principais coisas que rolaram na apresentação da Lisa Su, aqui para a imprensa internacional, e também foi possível acompanhar no live stream. Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada, a gente também acompanhou direto lá da redação e a gente entrou aqui também diretamente falando do Texas. Mas vamos para o resumo. Ok, começando pelo começo, então, a série 7000 agora tem várias das suas especificações finalmente anunciadas. Então agora a gente sabe vários dos modelos, suas especificações, seus preços e tudo isso vai chegar em 27 de setembro. Então até lá espero que a gente consiga também fazer os nossos testes e vocês já saibam as nossas impressões com esses produtos. Mas partindo dos dados que a própria AMD nos entregou, a gente tem ganhos relevantes de geração. O primeiro deles é que o IPC aumentou em 13%. O IPC são as Instructions per Clock, ou seja, as instruções que o processador consegue fazer a cada ciclo de processamento. Essa é a principal medida para você saber se um produto evoluiu em relação à geração passada. Porque quer dizer que a cada vez que ele faz um ciclo de processamento, ele consegue fazer mais coisas. Então você tem uma evolução perceptível entre uma geração e a outra, mesmo quando a gente fala no mesmo número de núcleos, no mesmo número de threads. Então o processador, comparado com o da geração anterior, ele já vai ter um ganho de 13% de performance. Só que não foi limitado somente a isso. Então a série 7000 vai operar em clocks mais altos. Então o boost pode chegar a 5.7, obviamente estamos falando dos produtos high-end, podem chegar a esse nível de frequência máximo, mas como nós temos mais instruções feitas por ciclo e o processador também está fazendo mais ciclos por segundo, o resultado é um ganho de performance que em alguns cenários pode chegar a quase 40%, mas em geral vai girar em torno de 29% por thread em cada processador, ou seja, o Série 5000 para o Série 7000 a gente tem um ganho respeitável de performance em múltiplos cenários, seja eles mais voltados a single thread, games se encaixam muito nesse caso, ou mesmo os multithreads, aplicações profissionais ultrapassando os 50% de ganho de geração para geração, né? Quando a gente compara um processador de 8 núcleos série 5000 versus um processador de 8 núcleos da série 7000. Mas a AMD também deu muitas cutucadas na sua rival Intel e a 12ª geração Alder Lake. Então, vários dos momentos nós vimos comparativos como todos os produtos da série 7000 entregando um nível de performance levemente superior ou muito superior ao 12900K, que é atualmente o Core i9, é o modelo high-end da 12ª geração Intel Core. Eles mostraram até mesmo o Ryzen 5 7600X, conseguindo ser em média 5% melhor que ele em games. Claro, com um custo muito mais baixo, então realmente uma disputa bastante interessante, uma competição bem interessante sendo trazida pela AMD. Lembrando, estou comentando aqui os números que a AMD nos deu, os testes internos deles. Depois vocês, no futuro, devem ter as análises feitas por nós aqui no Adrenaline e aí nós vamos ter os nossos dados que a gente conhece a metodologia e tudo mais. Mas os dados apresentados mostram uma evolução bastante perceptível. Falando de produtos, então nós temos oficialmente o foco, claro, o lançamento são os produtos high-end para desktop. Não foi falado nada sobre as futuras APUs, mas um detalhe importante é todos os processadores Ryzen 7000 têm gráficos. Então mesmo na apresentação de hoje eles estavam meio sumidinhos, a AMD não falou quase nada, mas todo o line-up inicial está trazendo pelo menos 2 unidades computacionais de gráficos integrados. Então, se você comprar um 7600, 7700, todos eles, você não depende de uma placa de vídeo, você pode não usar a placa de vídeo e usar o gráfico integrado para pelo menos coisas mais leves. Performance em games a gente vai ter que testar, mas não deve ser muito foco, deve ficar mais em relação aos Ryzen 7000, as APUs que também vão ser anunciadas no futuro. Hoje eles não falaram muito sobre elas não, na verdade praticamente nada. Mas então falando desse line-up, todos têm gráficos integrados e partindo de baixo para cima nós temos o Ryzen 5 7600, basicamente o Ryzen 5600 atualizado para arquitetura Zen 4, então atualizado para os 5 nanômetros, atualizado para o ganho de PC que eu já mencionei, 6 núcleos, 12 threads, e esse cara, segundo a AMD, já é capaz de bater a performance 12900K em games. Subindo mais um nível, nós temos o 7700X, então agora nós não temos o lançamento do 7800X, eles lançaram o 7700, ele está com o mesmo preço que foi lançado originalmente o 5800X, então parece que vai desempenhar a mesma função nesse line-up atual, e quem sabe eles estão guardando o nome 5800X para, no futuro, devem anunciar algo relacionado ao 3D V-Cache. Então pode ser que esse nome esteja sendo guardado para isso, ou alguma outra estratégia. Então é um processador de 8 núcleos, 16 threads, é o high-end octa-core. O 7900X é o processador de 12 núcleos e 24 threads, substituindo aí o 5900X, também manteve o mesmo preço de lançamento. E por fim, o topo da cadeia atual da série 7000 é o processador de 16 núcleos e 32 threads,
7950X. Esse cara chegou um pouquinho mais barato, então ao invés dos 799 que foi anunciado, o 5900X, nós temos agora um produto lançado por $699. Ainda é um processador caro, mas é um processador menos caro do que foi o seu antecessor. Mesma configuração, 16 núcleos, 2 threads, e esse é o cara que bate os 5.7 GHz prometido, que é a frequência mais alta dessa nova geração Zen 4. Colocando em perspectiva, a AMD afirma que é possível alcançar 62% mais eficiência energética, operando em um mesmo patamar que os Ryzen 5000, então você consegue gastar muito menos energia, ou você pode atingir até 49% mais performance, mantendo os mesmos patamares de consumo de energia. Então tem um salto bastante perceptível. E o mais interessante foi também as questões de limitações térmicas. Então, se você opera na faixa de um processador nos 170 watts de dissipação de calor, você consegue ter ganhos ali na casa de uns 30%, mesmo cenário dos 105 watts. Só que quando a gente traz para 65 watts, que é a dissipação de calor mais comum entre processadores mainstream, o ganho pode chegar a 75% de performance, ou seja, a gente quase dobra o nível de performance, dissipando ainda algo na casa dos 65 watts. Então, além da questão de energia, a questão de dissipação de calor, que são duas coisas que andam junto, né? Energia e aquecimento, tem evoluções bastante grandes, pelo menos segundo os dados que a AMD está nos passando sobre os Ryzen 7000. Foi bom o tempo com o M4, mas chegou a hora de ele ir. Então, anunciado em 2016, no mercado desde 2017, então estamos ali com 5 anos mantendo o mesmo soquete. Então, fica a dica aí, Intel, dava para você também dar uma esticada nas gerações. Agora nós temos, enfim, a aposentadoria desse soquete, que já recebeu múltiplas gerações de arquiteturas, mais de 100 processadores diferentes. Então, realmente foi muito bom esse longo período e a AMD quer manter isso. Então, na própria apresentação foi falado que os gamers estão buscando essa longevidade de novo e essa confiabilidade de que vão comprar uma placa-mãe e vão ter muito tempo de upgrades e de possibilidades de novos produtos. Então, a intenção é que o AM5 siga o mesmo caminho, ele tem várias mudanças relevantes. Então, como se trata de uma tecnologia nova, foi da hora de dar aquela atualizada no conjunto de algumas tecnologias. Então, a primeira foi a introdução do PCI 5.0, que vai estar presente em todas elas, os produtos anunciados, com diferenças nas configurações. Então, nós temos a linha Extreme, no caso incluindo a X670 Extreme e a B650 Extreme. Esses produtos com Extreme no final, eles vão trazer PCI Express 5.0 em mais de um dispositivo, sua placa de vídeo, mais uma placa M.2, uma SSD, e enquanto que as X670 e a B650, que não tem Extreme no nome, elas vão estar limitadas a um dispositivo operando em PCI Express 5.0. No estágio atual, acho que eu não consigo me importar menos, porque é difícil para a gente convencer ou se sentir convencido que as pessoas precisam de PCI Express 4.0 nesse exato momento. Então, a preocupação com o PCI 5.0 escalona para me importa ainda menos, mas se você quiser economizar uns dólares, você pode comprar uma placa que tem menos suporte ao PCI 5.0. Se você quer ter disponível essa bancada com muita longevidade, você gasta um pouquinho mais e você consegue ter certeza que todos os PCI Express 5.0 que passaram por sua mente nos próximos anos de suporte do M5, você vai ter isso disponível. Falando nisso, a AMD garantiu que o suporte para o M5 vai até 2025. Isso quer dizer que nós estamos falando de 3 anos, mas eles nos indicaram que é 2025 mais, ou seja, talvez vá mais longe, eles não quiseram se comprometer, mas pelo menos 3 anos e potencialmente mais que isso. Falando no suporte de memórias, então, diferente da Intel que introduziu com o Alder Lake um período híbrido, né? Nós temos aí mainboards DDR4 e DDR5 coexistindo e você podendo escolher entre uma tecnologia ou outra. A M5 e as Ryzen 7000 são exclusivamente DDR5. Então, se você quiser atualizar para a nova tecnologia da AMD, você precisa atualizar para a nova tecnologia de memórias DDR. Eu sei que isso no Brasil, especialmente, acarreta um custo adicional. Ainda não está barato o DDR5. Mas, além da troca da tecnologia DDR5, eles também fizeram a apresentação de uma nova tecnologia, o AMD Expo, que seria o Extreme Profile Memory. Como é que ele funciona? Ele é o XMP da AMD, basicamente. É o perfil de memórias em que as fabricantes vão lá e validam ajustes que elas operam corretamente. Então, por exemplo, timings, latências, frequências, tudo isso que ela opera de forma estável. E quando você coloca na sua bancada a M5 com Ryzen 7000, está lá prontinho, você só aplica num clique e ela já está disponível para você usar nessa configuração. Facilita muito a vida do consumidor e busca o máximo que a memória pode entregar. Sempre lembrando, isso é um overclock e pode ser que seu processador e sua mainboard não operem estáveis, por mais que a memória consiga operar estável. Então, apesar dessa essa independência da AMD começar a trabalhar com um padrão próprio, ela não foi no all-in. Então, você
ainda vai ter suporte ao XMP dentro das plataformas AMD. Então, se você colocar ali uma memória que tem um perfil XMP, vai aparecer disponível para você aplicar. Então, meio que é uma tecnologia que a AMD está querendo se desvincular do padrão do XMP, mas se quiser pode, digamos assim. Também vai estar disponível para você usar, até porque ainda é o formato mais comum na indústria, ainda é referência para quando você quer aplicar automaticamente frequências e times. E com isso a empresa promete que você consiga uma latência aí de uns 63 nanosegundos, ou seja, uma latência baixa, bem importante, especialmente para a galera que quer jogar. E interessante é que o AMD Expo ele pode ter diferentes focos, então dependendo da situação você não está tão preocupado em latências, mas você quer mais largura de banda. A galera que faz render pesado deve estar mais de olho nisso, então você pode aplicar um perfil AMD Expo focado em performance games, ou vai ter outro lado esperando focado em largura de banda. Bom, os processadores Ryzen 7000 eles vão estar disponíveis a partir de 27 de setembro, que é também o período em que a gente vai ver as mainboards com chipset entusiasta X670 e X670 Extreme chegando no mercado. No mês seguinte, em outubro, vai ter o lançamento dos chipset do segmento intermediário, então vai chegar as B650 e as B650 Extreme. A AMD não falou mais nada sobre o resto do lineup, então a gente não sabe sobre lançamentos de Ryzen 3 na série 7000, também não falou sobre os processadores Ryzen com foco em gráficos integrados de mais performance, então tudo isso ficou para outro evento. O foco foi realmente falar dos processadores Ryzen 7000 entusiastas para desktop. Teve uma palhinha de Radeon, então a gente chegou a ver uma apresentação já do RDNA 3 em ação, que vai ter um ganho de eficiência de 50% por watt consumido. Então é o mesmo salto que a gente viu o RDNA 1 fazer para o RDNA 2, novamente eles vão dar um salto de 50% de eficiência no próxima geração RDNA 3, baseada aí, onde vão ser baseadas as Radeon 7000. E a apresentação foi bem uma palhinha só, então foi rodado ali o Life of Pi, um game que a gente ainda não testou, ele está sendo desenvolvido, então eu não tenho nem parâmetro de comparação, já que eu não testei ele em hardware nenhum anteriormente. Ele estava sendo rodado em 4K, em qualidade alta, mas era uma gravação, então não era, a gente não viu o hardware rodando, foi uma gravação. E no fim foi uma apresentação que nos mostra que a placa liga e dá vídeo e roda jogos, mas sinceramente se fosse uma placa da série 6000, uma Radeon 6900 XT rodando esse teste, nem tinha como a gente saber. E também não ia dar diferença porque não tinha FPS na tela, não tinha nenhuma informação. Então foi só para dizer, estamos fazendo, a gente quer provocar vocês, mas a gente também não quer passar nenhuma informação sobre isso agora, então foi basicamente isso, o fim da apresentação. Bom, galera, esse foi o meu resumo aqui direto de lugar nenhum no Texas. Na verdade, o nome do lugar aqui é Cedar Creek. Procure no mapa um lugar onde vocês vão ver muito verde, talvez vocês vão achar o Coragem, o Cão Covarde, e realmente não tem nada aqui nos entornos. Mas também foi onde a AMD juntou a imprensa internacional para fazer a apresentação dos Ryzen 7000. E para vocês verem quando nossos testes estiverem disponíveis, ou quando a gente puder trazer mais informações sobre o que a gente vai ver por aqui, assina o canal que vocês ficam sabendo quando sair um novo vídeo. E a gente se vê numa próxima, galera. Tchau, tchau!